Olá, vamos dar continuidade sobre o assunto compassos. Falaremos sobre figuras musicais, a divisão proporcional de valores e fórmula de compasso. Bom, é importante para o músico ele conhecer a tabela da divisão proporcional dos valores e a fórmula de compasso, porque existe uma relação importante entre as duas. Lembram-se que nós comentamos a respeito das figuras de notas, que são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Estas figuras, elas possuem valores relativos. Então aqui a semibreve vale 1, a mínima vale 2, a semínima 4, a colcheia 8, a semicolcheia 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Então esses são os valores relativos que cada figura de nota tem. Agora, por que eles são importantes? Porque esses valores, eles estão diretamente ligados com a fórmula de compasso, principalmente com o número que está abaixo, no denominador da fórmula de compasso. Aqui neste exemplo, eu coloquei 3 por 4, uma fórmula de compasso 3 por 4. O 4, ele indica que é uma semínima. Número 4, semínima. Continuando. Aqui temos a divisão proporcional dos valores. Eu vou explicar agora essa tabela. O motivo destes números, por que eles existem? Bom, vamos imaginar a semibreve como um valor inteiro. Ela é um valor inteiro. É tomada como unidade na divisão proporcional de valores. Para ficar mais fácil, vamos pensar assim. Eu liguei, pedi uma pizza e a pizza chegou em casa. Ao abrir, eu percebi que o pizzaiolo esqueceu de fazer os cortes. A pizza veio inteira, sem nenhum corte. Então, esta é a semibreve. A semibreve, ela é um inteiro. Ela é uma pizza inteira. Mas eu não vou comer uma pizza inteira, eu preciso dividir. Então, vamos lá. Eu dei o primeiro corte aqui. Dividi ela em duas. Então, em duas, número 2. Então, número 2 é a mínima. Então, cada pedaço deste equivale a uma mínima. Ou seja, dentro de uma semibreve cabem duas mínimas. Aí eu dei um outro corte. Então ficaram 4 pedaços. 1, 2, 3 e 4. 4 equivale a semínima. Então cada pedacinho desse é uma semínima. Então, dentro de uma semibreve cabem 4 semínimas. Continuando. Aí eu cortei em 8 pedaços. Cada pedaço é uma colcheia. 8 pedaços. O número 8 equivale a uma colcheia. E assim por diante. Se nós quisermos continuar cortando a pizza em 16, em 32, em 64 pedaços, nós podemos continuar. Aqui nós temos esta tabela que é a mesma coisa. Temos aqui o nome das figuras de notas, o desenho delas e a representação. Temos aqui a semibreve. Dentro de uma semibreve cabem 2 mínimas, cabem 4 semínimas, 8 colcheias e assim por diante. E também, se nós formos tomar como referência aqui a mínima, dentro de uma mínima cabem 2 semínimas. E dentro de uma semínima cabem 2 colcheias e assim por diante. Sempre dentro de uma figura musical cabe outra de menor duração. Então esses valores aqui são os valores relativos. A semibreve ela é um inteiro e a mínima ela vale 2 e assim por diante. O que é fórmula de compasso? É a indicação no início da pentagrama por 2 números. Temos aqui este exemplo. São 2 números. Então quando nós formos tocar
uma música, a primeira coisa que nós vamos verificar é a clave que nós vamos tocar, que nem aqui é a clave de Sol, e depois a fórmula de compasso, para nós sabermos como solfejar, como fazer a marcação da música e transmiti-la para o nosso instrumento. Então aqui no caso é 3/4, 3 semínimas por compasso. Linhas divisórias ou travessão. Linhas verticais, chamadas barras de compasso ou travessões, dividem a pauta em compassos. A pauta ou pentagrama acima foi dividida em 2 compassos. Então esta barra é a chamada barra simples, que ela divide, ela é a região de fronteira, é a marcação, onde indica o final de um compasso e o início de outro. Então aqui no caso temos o primeiro compasso, ele termina quando aparece a barra de compasso, essa barra simples ou travessão. Aí inicia-se o segundo compasso e assim por diante. Esta barra será utilizada em toda a música. Linhas divisórias. Vamos continuar falando. Esta primeira linha nós já comentamos, que é a barra simples. Ela separa os compassos, a letra A. A letra B é a barra dupla. Serve para dividir períodos. Por exemplo, nós temos aqueles hinos que eles têm estrofe e coro. Então, na passagem da estrofe para o coro, se apresenta esta barra dupla, indicando que é uma mudança de período. Estamos saindo da estrofe e estamos indo para o coro. A barra final, ela finaliza um trecho musical. Então o compositor fez toda a sua música, toda a sua peça, terminou, ele indica este final com esta barra, que são duas linhas verticais, sendo que uma delas é um pouco mais espessa. Fórmula de compasso. A fração ou fórmula de compasso define a quantidade e o tipo das figuras de notas que cada compasso pode conter. Então nós temos aqui os números que estão acima, temos aqui esse 4, o 3, eles indicam a quantidade de figuras de notas por compasso. E o número que está abaixo indica o tipo de figuras de notas, se é uma semibreve, mínima, semínima, colcheia. Para isso nós teremos que consultar sempre a nossa tabela de divisão proporcional dos valores, que nem aqui no caso o 4 indica que é uma semínima. Continuando, a fórmula de compasso, o modo de fazer a leitura. Então no exemplo acima, o primeiro compasso é um compasso 4/4, leia-se 4/4. O segundo é um compasso 3/4. Então nós sempre vamos ler desta maneira: 4/4, 3/4, 6/8, 12/8 e assim por diante. Temos aqui a fórmula de compasso. O exemplo acima, o número acima, indica a quantidade de movimentos, 4 movimentos. E o número abaixo indica a quantidade de semínimas por compasso. Cada tempo corresponde a uma semínima. Então a semínima vale um tempo. Aqui o segundo compasso, 3/4, indica 3 tempos, 3 movimentos, 3 semínimas. A semínima vale um tempo. Continuaremos na nossa próxima videoaula a falar sobre compassos. Até lá!